Bom dia. Hoje nós vamos fazer a revisão do conteúdo do primeiro bimestre para a nossa prova. Lembrando que os gêneros textuais que nós estudamos no primeiro bimestre ainda estávamos no formato presencial. A maior parte do primeiro bimestre foi presencial. Então, vocês têm esse conteúdo no caderno e vocês têm os textos também, tá bom? Então, o primeiro gênero que nós vimos foi a crônica. Lembrando que a crônica é um gênero textual normalmente publicado primeiro em jornais. E por esse motivo tem que ser um texto curto. No jornal a gente não trabalha com textos muito longos. Então, quando o autor, que é o cronista, vai escrever a sua crônica, ele já sabe que não pode ser um texto longo. Também outra característica desse gênero é ele ser escrito em primeira pessoa. O cronista vai escrever, algumas vezes ele pode até contar algo que aconteceu com ele, ou ele pode criar, inventar uma história, mas ele coloca em primeira pessoa. Aparentemente, quando a gente lê, a gente acha que aconteceu com ele. A ordem cronológica é uma outra característica desse gênero textual. A ordem cronológica é aqueles fatos, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu na sequência, bem certinho, bem detalhado, bem determinado. O assunto tratado na crônica é um assunto também do cotidiano. Então, pode ser uma ida ao supermercado, pode ser um pneu que furou, uma briga no trânsito. Então, os fatos do cotidiano são os assuntos que vão motivar o cronista a escrever aí o seu texto, a sua crônica. Humor e a ironia são características da crônica, mas não em todas as crônicas. A gente tem vários tipos de crônica. Então, eu tenho um cronista, que é o Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, que a maioria das crônicas dele tem humor. Nós fizemos a leitura de uma crônica dele, que era O Homem Trocado, e essa crônica aparece a questão do humor. A Marina Colasanti, que é do livro literário de vocês, as crônicas dela já não temos a presença de humor, elas são mais reflexivas. Por quê? Existe a crônica reflexiva, crônica argumentativa, crônica humorística, vários tipos de crônica. E aí tem autor que vai mais para o humor, tem autor que vai mais para a reflexão ou argumentação, tá bom? Por que a Marina Colasanto tem um livro de crônica se a professora falou que a crônica é publicada em jornal? Porque os cronistas, após eles escreverem aí várias crônicas, são selecionadas as melhores crônicas deles, que foram publicadas em jornais, para se tornarem livros. Então, vários autores têm as suas crônicas que foram publicadas primeiro em jornais, depois publicadas em livros, ok? Então, relembrando, crônica, texto curto, primeira pessoa, ordem cronológica, assunto do cotidiano, pode ter humor ou não. Aí vai depender de autor para autor, ok? Um outro gênero que nós vimos foi a notícia. A notícia já é um gênero informativo. O autor da notícia, o jornalista, ele vai descrever a notícia, ele vai narrar a notícia. É um texto curto também, porque também é publicado em jornal. Enquanto a crônica servia para nos entreter, a notícia serve para nos informar. Então, a função desses gêneros também é importante a gente entender. Quando eu vou ler uma crônica, eu leio para quê? Para me distrair, para me entreter. Quando eu leio uma notícia, eu leio para quê? Para me informar. Aonde é publicada a notícia? Meios de comunicação. Jornal, site de notícia. Às vezes até em revistas nós temos algumas notícias. Apesar que em revistas a gente encontra mais reportagem. Lembrando que reportagem e notícia são gêneros bem parecidos. Só que enquanto a notícia trata de um fato que acabou de acontecer e é mais direto, mais curto, a reportagem exige mais pesquisa e um texto maior. Mas a gente não vai falar de reportagem agora. Só estou fazendo esse paralelo aí para vocês lembrarem a diferença, tá bom? Então, notícia, texto informativo, descritivo narrativo, curto, publicado nos meios de comunicação, principalmente jornal, site de notícia, linguagem formal. Tudo que é publicado em jornal, em revista, em site de notícia, tem que ter uma linguagem formal.
As notícias, elas têm o título principal e o auxiliar, que a gente pode também chamar de título e subtítulo. Eles têm que ser chamativos, porque quando o leitor olha para esse título e para esse subtítulo, ele tem que sentir interesse em ler a notícia. A notícia, como ela serve assim para nos informar, ela é narrada na terceira pessoa. Então, enquanto a gente via na crônica a primeira pessoa, na notícia a gente vai ter a terceira pessoa. O que é assunto da notícia? Fatos atuais. Aquilo que acabou de acontecer e que é real. Não é nada inventado, não é ficção. E a gente tem no primeiro parágrafo, que a gente chama também de lead, um resumo da notícia. Então, quando a gente lê o primeiro parágrafo, eu tenho que saber o que aconteceu, aonde, quando, com quem, como foi, de uma forma resumida. No restante da notícia, nos outros parágrafos, que a gente também chama de corpo da notícia, aí eu vou ter todas as informações do primeiro parágrafo mais detalhadas, ok? E o podcast, que foi o outro gênero que nós vimos. O podcast, ele é um texto em áudio, né? A gente só consegue ouvir o podcast. Então, uma notícia que foi publicada num jornal, numa revista, ela pode se tornar um podcast. Então, o podcast ele pode ser de notícia, mas ele pode ser de outros assuntos também. Nós ouvimos alguns podcasts em sala de aula de notícias, mas vocês também pesquisaram. Então, vocês encontraram podcast de viagem, podcast de maquiagem, podcast de moda, de videogame, de jogos de videogame. Então, podcast ele é um gênero textual também, mas ele é só para ouvir, parecido com o rádio. A diferença é que o rádio a gente só consegue ouvir na hora que o programa está passando. E o podcast eu posso ouvir quando eu quiser, eu posso ouvir um pedaço e depois continuar. Então, esse é o gênero textual que a gente tem agora também. Ele é mais novo do que a crônica, do que a notícia, mais recente. E muito utilizado nos nossos smartphones, né? Ele tem essa facilidade porque eu posso baixar um programinha de podcast, selecionar aqueles que eu gosto e ouvi-los quando estou fazendo alguma outra coisa. Enquanto eu estou na academia, enquanto eu estou no trânsito, enquanto eu estou lavando a louça, né? Inclusive, alguns alunos relataram até na época que estudamos que usam podcast para estudar, porque tem podcast de língua portuguesa, matemática, história, geografia, mais voltado para essa questão escolar, tá bom? Então, relembrando, crônica, notícia, podcast. Tudo isso que está aqui no vídeo, eu vou mandar um texto também para vocês poderem fazer a revisão aí do conteúdo do primeiro bimestre, tá bom? E boa prova!